Então, hoje eu estou aqui para falar com você de uma maneira bem breve a respeito do veto que o prefeito da cidade de Juiz de Fora deu a uma lei aprovada pela Câmara Municipal para que os templos religiosos fossem tidos também como essenciais, porque em Minas Gerais nós estamos na chamada faixa branca, não é? Porque a faixa branca ou linha branca é a mais branda que diz respeito à questão da periculosidade de contágio do vírus, e por esta razão foi permitido que lojas, com as devidas precauções, observando todos os procedimentos, não é, para garantir a saúde das pessoas, foi permitido que as pessoas voltassem a funcionar para ter o seu ganha-pão, o que é muito justo. E os vereadores, eles votaram uma lei para que os templos religiosos também fossem vistos como essenciais, porque há muitas pessoas com depressão, ansiosas, desesperadas, famintas, e algumas até tirando ou intentando tirar a própria vida. E por esta razão, a pedido dos religiosos, a Câmara Municipal votou então uma lei que, limitando o número de pessoas nos templos e tendo todos os aparatos necessários, como álcool gel, distanciamento, uso de máscara, a solicitação é para que os templos voltassem a funcionar com suas celebrações. E, lamentavelmente, foi vetado pelo prefeito este projeto aprovado pela Câmara Municipal. É direito do prefeito, ele tem os seus assessores, mas os religiosos, os evangélicos, de uma forma geral, estão indignados. Mas a indignação não vem só pelo veto. Eu sei que você pode dar a interpretação que você quiser. Alguns vão achar que os pastores querem arrecadar dinheiro, por isso querem ter as suas celebrações. Não, pelo menos digo por mim e por aqueles que me cercam, jamais. O dinheiro não é essencial para nós. Nós queremos sim funcionar como um pronto-socorro espiritual, porque o ser humano é um ser espiritual, mais do que matéria. E a gente tem todo cuidado com o zelo da alma, do espírito, e também com a parte emocional das pessoas, porque quando a alma adoece, o corpo também adoece. E, lamentavelmente, foi utilizado no documento publicado pelo Executivo um texto bíblico totalmente fora de contexto, e daí a minha maior indignação, porque no que foi publicado está acentuado que os evangélicos querem ignorar as leis. Jamais. Nós somos zelosos pelas leis do país, nós ensinamos o cumprimento das leis. O berço da democracia está na reforma protestante, porque antes da reforma o povo era proibido de tudo. Com a reforma protestante, deu-se ao povo evangélico a oportunidade do direito ao exame das Escrituras e dos demais livros que, lamentavelmente, antes lhes era proibido. Então, primeiramente, quero deixar muito claro: nós somos os responsáveis pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto, mas também por um sistema democrático como o que nós vivemos. E as Escrituras Sagradas, aí sim, nos instrui a obedecer às leis, obedecer às autoridades. Mas, lamentavelmente, quando uma pessoa foge da sua área, seja ela qual for, e se mete na área de outros, geralmente a pessoa não se dá muito bem. E na publicação feita pela prefeitura,
no veto, foi citado um texto de Mateus 6,6, dizendo que Jesus ordenou aos evangélicos, aos crentes assim chamados, que cultuassem em casa, que não cultuassem em praças públicas. Eu quero dizer que aquele texto bíblico jamais foi dito para a igreja. Pelo contrário, a citação desse texto é ofensivo aos líderes evangélicos, aos líderes cristãos e às igrejas e aos evangélicos de uma forma geral. É ofensivo por quê? Porque o texto de Mateus 6,6, Jesus se dirige aos hipócritas, aos escribas e fariseus, que eram chamados de sepulcros caiados, ou seja, tinha uma aparência por fora bonita, mas por dentro só podridão. Então, eu peço que se respeite este povo que tem pago com o sangue, através da história, para garantir liberdade, para trazer democracia, para trazer o direito à vida. Em Mateus 6,6, para você que talvez não se lembra, Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que te ouve em oculto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa palavra foi dita aos religiosos fariseus, escribas, que faziam suas orações públicas, sem nenhum conteúdo de fé e de submissão a Deus. Nós não somos escribas, nós não somos fariseus, aliás, não somos judeus, porque essa palavra de Jesus foi dirigida aos judeus e não à igreja. A igreja foi constituída para celebrar, sim, o nome do Senhor. E eu creio que essa responsabilidade tem que ser repartida com os líderes das mais diversas igrejas cristãs, evangélicas ou não. E completamente foge às atribuições do executivo querer ensinar Bíblia para teólogos, filósofos, pastores, padres ou de outro segmento religioso, que tem profundo conhecimento das escrituras, da filosofia e da história. E então, este texto muito mal utilizado por quem não conhece o que é a fé cristã, não conhece o que é a igreja evangélica, não conhece a índole dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que têm um compromisso antes de tudo com Deus, com a sociedade, com a cidade, com o Estado, com a nação e com os seus fiéis. Portanto, fica aqui a minha palavra de desagravo, de insatisfação e de tristeza por ouvir do chefe do executivo, homem que é tido como de boa índole, homem cortês, mas que lamentavelmente feriu a alma dos evangélicos, feriu a alma dos pastores. Negue o projeto, senhor prefeito, vete, mas assuma as responsabilidades, porque a igreja é parceira do município. A igreja tira pessoas que estão em situação de rua, que os órgãos públicos viram as costas para eles. As pessoas que estão na dependência química buscam a igreja para obter socorro. As crianças em situação de vulnerabilidade, abusadas, os idosos desamparados buscam refúgios na igreja. E as pessoas que estão passando fome hoje estão sendo socorridas pelas igrejas. Portanto, para mim, mais do que uma preocupação com a vida e mais do que uma virose, é sim uma situação de intolerância e de perseguição contra a igreja evangélica. Fica aqui a minha palavra da cidade de Juiz de Fora, Aloísio Penido. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe.